Eu vou dizer que em 2024 eu fiquei triste se um monte de coisa boa aconteceu, mas teve uma em especial que foi bem ruim, e eu diria que foi por conta dessa coisa ruim que eu pude viver tantas coisas incríveis, maravilhosas. Eu não tô aqui hoje para ficar contando vantagem ou me gambando por conquistas materiais, até porque a parte feliz, eu acho que tiveram várias e muitas eu nem vou conseguir colocar na lista. Mas tem uma bem especial que eu quero contar pra vocês antes de encerrar esse vídeo. E a minha cadeira, se ela me permitir ficar de frente pra vocês, eu ia amar. Bom, pra quem estiver chegando aqui, meu nome é Elaine Kate, esse é o nosso podcast, videocast. Estamos indo para o 9º episódio dessa primeira temporada e penúltimo episódio. E eu vou pedir um pouquinho de paciência, primeiro porque a gente não tá na minha varanda, que é um lugar que eu me sinto muito mais confortável para gravar. Eu tô aqui na minha salinha de dança, com meu relógio que precisa de pilha nova, porque os meus vizinhos estão fazendo uma festa, pelo jeito a mulherada tá ganhando no jogo e elas estão gritando enlouquecidamente que agora vai ser ponto corrido e os cabras estão meio #chateado e por mais que a gente tenha microfone, pode ser que a gente tenha problema com o áudio se for para lá. Assim, vou fazer um apanhadão, fazer uma retrospectiva que de repente quem assistiu desde o primeiro episódio tá ciente de algumas coisas, quem me acompanha e tal. Mas se tiver gente nova chegando por aqui, eu preciso contextualizar, né? Então, ano passado foi o ano que Dona Cida teve alma renascida, Dona Cida também conhecida como minha mãe. E no final de ano, eu tive que tomar uma decisão, porque o final de ano era algo muito importante pra gente, né? A gente sempre passava juntas, e eu lembro que foi na infância, com uns 8 ou 9 anos, que eu coloquei como missão de vida, enquanto ela estivesse aqui, que no ano novo eu estaria junto com ela. A gente passou por um episódio aonde meu pai já estava com outra pessoa, ele aproveitou uma treta familiar que rolou, a gente não ia passar o ano novo em casa, a gente ia passar na casa da patroa da minha mãe na época, porque ela estava viajando, né, como a gente morava numa casa que era um quintal familiar, a gente podia deixar a nossa casinha lá e sair para cuidar do casarão da patroa da minha mãe. E aí o meu pai aproveitou uns probleminha que rolou antes para dizer, então tá, então eu vou sair para trabalhar. Na verdade não tinha nada a ver com trabalho, deixou a gente comendo um bolinho de padaria. E eu lembro que a gente passou a virada do ano com a minha mãe chorando muito, eu sentada na escada, e foi a coisa mais triste que eu vi até aquele momento. E eu pensei, nunca mais eu vou deixar minha mãe sozinha no ano novo. Porque eu me senti insuficiente, sabe? Enfim, e hoje eu sou muito grata por essa decisão, apesar de ter sido num momento que foi muito difícil para ela e para mim também, porque eu tive a oportunidade de viver muitas viradas de ano com a minha mãe. E aí, no ano retrasado, antes da minha mãe falecer, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência e a virada de ano ela passou na UTI. E eu me lembro que eu fui visitá-la, ela virou pra mim e falou assim: "Não fica triste, não fica mal, eu sei o quanto a virada de ano pra você é importante. Vai pra casa, faz alguma coisinha pra você comer, toma o vinho que você gosta". E foi foda, porque eu não tinha certeza se minha mãe ia voltar pra casa. E eu lembrei que teve um ano novo que pra mim, gente, era uma das datas mais especiais do ano, assim. Depois do meu aniversário, era ano novo, porque era o dia que a criançada ficava livre na rua para brincar. Era o dia que eu ganhava roupa nova, que a família inteira se reunia. E aí, num dos anos novos da minha vida, lá na infância, eu me lembro que choveu muito. E nesse dia, a mãe de uma vizinha nossa morreu. E a gente escutava os gritos das filhas chorando, desesperada. Ela estava com câncer também. E aí, no ano retrasado, eu falei, caraca, velho, aquilo foi assustador pra mim. E eu lembro que eu pensava, cara, eu nunca quero passar por isso, porque além de perder a mãe, perder numa data tão incrível, isso deve marcar a gente pro resto da vida. E de repente eu estava me vendo numa situação parecida, né? Eu não tinha certeza se minha mãe ia voltar pra casa. Inclusive eu tenho registros, vou ver se eu acho aqui, de na virada do ano, eu bebendo na varanda,
E na hora que teve os fogos de artifício, eu pedindo pela saúde da minha mãe, pedindo pra Deus, pra qualquer coisa que existe nesse universo que operasse um milagre, que minha mãe voltasse pra casa. Enfim, ela voltou, eu tive mais um tempo pra me preparar. Só que no final do ano, né, eu pensei, no ano passado, 2023, falei, eu vou festar, né? Primeiro ano depois que minha mãe foi embora, não sei se faz muito sentido. E ao mesmo tempo eu fiquei lembrando, né, de todos os momentos difíceis que a gente passou e quantas vezes eu desejei não tá passando por aquilo para poder me divertir, para poder dançar, para poder festar, porque antes dessa situação teve a pandemia, né? Que eu fiquei os 2 anos em isolamento com a minha mãe e tal. E eu tava com vários planos. Ai, quando acabar isso, eu vou fazer várias coisas. E na sequência veio o diagnóstico de novo dela. E eu trabalhando num novo emprego, tendo que me adaptar, enfim. Então eu já tava aí, sei lá, uns 3 anos sem saber o que era festar. Sabe? Que eu tava sentindo falta da Elaine, que dançava até o chão. Aí um amigo me chamou pra ir passar ano novo na casa deles. E eu fiquei meio assim inicialmente, que eu falei, eu quero bagunçar, mas eu não sei, eu acho que pode ser que role muita bagunça. E no fim eu decidi. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque eu fiquei nessa de tipo, é o primeiro ano que eu vou passar sem a minha mãe. E na verdade, eu já tinha passado um ano novo sem a minha mãe, né? Quando ela tava no hospital. E eu vi qual foi a mensagem que minha mãe me passou. Não fica triste, faz alguma coisinha especial pra você comer e tal. E eu falei, quer saber? Eu já tô há 3 anos desejando, tô aqui, tô com saúde, eu vou esperar o próximo ano, de repente por receio de julgamento. E se eu não estiver aqui? Eu nem sei se eu vou estar bem, se eu vou estar com saúde. Não vou fazer isso comigo, não. E aí, foi uma delícia, né? E aí eu diria que foi uma passagem de ciclo onde ali eu precisei tomar uma decisão. E revirar as minhas águas e pensar nas minhas dores. E também me colocar num lugar de eu mereço estar feliz, eu mereço dançar, eu mereço ir até o chão com os meus amigos, eu mereço dar risada, enfim. E aí, em março, completou um ano, né, em 2024 agora, que a minha mãe teve a alma dela renascida. E no dia 21 de março, me deu uma vontade de fazer um registro no Instagram. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E enquanto eu estava verbalizando e tentando concatenar o que foi o último ano sem ela, eu me dei conta que foi um ano aonde eu estava tentando perceber se eu conseguiria seguir sem ela, se eu daria conta da vida, das obrigações, da responsabilidade sozinha, né? Que era uma coisa que a gente dividia, da parte emocional. Se o que tinha acontecido ali com a gente, ela não tá mais aqui, me mataria em vida. E aí, quando eu percebi que completou um ano e eu tava aqui, eu dei conta, paguei minhas contas, banquei meu aluguel, trabalhei em 2, 3 frentes de trabalho, me caiu a ficha de que tinha fechado um ciclo, né, que eu precisava entender, dei conta, consigo. E aí, naquele momento eu tinha me dado conta que foi uma parada que estava rolando inconsciente. Mas eu me coloquei num propósito para esse novo ano, de que a partir daquele momento eu ia olhar para mim. Beleza, promessa de ano novo, né, gente? Já tinha passado a virada do ano, 2023 para 2024. E aí tava fechando mais um ciclo, que foi completar um ano da partida de Dona Cida. E um mês depois seria meu aniversário, né? Minha mãe morreu um mês antes do meu aniversário. E eu falei, quando eu saí da live, eu falei, já sei o que eu tenho que fazer. Eu já tava trocando umas ideias com a minha mãe sobre algumas coisas que eu precisava olhar para minha saúde mental, inclusive. Quem sabe na próxima temporada a gente fala melhor sobre isso. Quem sabe a gente fala no momento em que eu vasculhar isso melhor. Mas assim, eu sabia que eu tinha que olhar para isso. Eu já vinha conversando com a minha mãe, a gente tinha algumas suspeitas de algumas coisas. E aí eu decidi, depois que eu saí da live, que no meu aniversário eu me daria de presente passar no psiquiatra. Você vai falar, que louca! Exatamente.
Mas assim, até então, por outros motivos, tá? Eu tava querendo buscar um psiquiatra para fazer alguns testes. Não me sinto confortável de falar quais são essas desconfianças, porque muita gente pode interpretar de uma forma a achar, nossa, como ela é egocêntrica, e assim, levaria um tempo até explicar que não é sobre egocentrismo, é uma preocupação de fato. E eu saí da live assim, vou me dar de presente e passar no psiquiatra, né? Já tinha percebido que eu precisava fazer isso. Umas semanas antes eu já tinha definido quem seria o psiquiatra, foi o mesmo psiquiatra que cuidou da minha mãe quando ela precisou entrar com a cannabis para ter alguma qualidade de vida, né, no momento que a coisa ficou pior. E ele foi incrível, um tratamento extremamente humanizado, fez minha mãe sorrir, dar risada num dia que ela tinha quase morrido e que ela estava passando de novo por todo o tratamento sofrido de quimioterapia, sem comer, sem dormir. Então, assim, virou o rei pra mim, né? Eu falei, é isso, Dr. Felipe. E a secretária dele, uma pessoinha à parte maravilhosa também. Beleza, chegou abril, minha gente. Eu fui pro psiquiatra. Não, eu falei, bobagem, maio. Maio é melhor, né? Abril eu vou comemorar meu aniversário. Tudo bem que eu tinha falado que ia me dar de presente, mas eu tô pensando em umas comemorações. Deixa. E eu já tava tipo assim, vai ter meu aniversário. Novo ciclo também. Lua cheia. Já tava pensando nos ritos aqui em casa, sabe? Já tava toda trabalhada nos planos. Inclusive, né, eu comemorei meu aniversário um final de semana antes dele acontecer, porque caiu numa terça-feira, dia 23 de abril. E eu tinha pensado na segunda-feira em falar com a minha coordenadora para deixar eu tirar meu dia na terça-feira, né? Mesmo que descontasse, tipo assim, para descansar. Mas na segunda-feira eu fui dar aula e os meus alunos da segunda-feira fizeram uma festa surpresa para mim. E aí já chegou a informação que na terça teria festa surpresa também. Então eu falei, não, imagina, eu não vou fazer isso com os pequenos, né? Pois bem, cheguei super feliz, fiz vídeo aqui não, no Instagram, contando como foi, as coisas maravilhosas que a molecada faz para poder contemplar a gente do jeitinho deles, da forma que dá, enfim. Até quando os adultos tentam complicar as coisas. E aí fui dormir, né? Pois bem, eu tive um sonho nessa noite, na virada de 22 para 23. Eu tive um sonho que quando eu acordei, eu me senti desencaixada no meu corpo. Eu senti como se o meu externo tivesse afundado no colchão, como se toda essa parte minha fosse uma folha de sulfite. Isso se deu depois de um sonho que aconteceu da seguinte forma. Eu sonhei que eu estava na região ali da Pompeia, tinha 2 grupos de pessoas e parecia que era torcidas de times rivais. E durante um tempo eu frequentei estádio de futebol. E a gente estava ali cantando, tal, meio que num confrontinho. Ninguém estava com camisa de time, mas era a sensação que me dava que era isso. E ao mesmo tempo, de repente, começou a aparecer umas placas que parecia uma manifestação. As pessoas começaram a levantar uns paus. A minha mãe estava comigo. E eu tava me divertindo super, mas tava um climão, sabe? Tava uma noite, uma coisa pesada. A galera do outro lado tava meio assim, mas eu estava me divertindo horrores, como era quando eu ia para estádio de futebol, ficava do lado da torcida independente, São Paulo versus Corinthians, entendeu? Babadeira. Corinthians sempre ficava puto quando a gente segurava eles no final do jogo, saia quebrando tudo, depois a polícia descia o cacete neles. Enfim, ai gente, desculpa, mas eu me divertia muito. E eu tava me divertindo super. De repente, a gente começou a escutar umas explosões e era como se a galera do outro lado começasse a jogar bomba na gente. E todo mundo começou a correr, eu boba nem nada, comecei a correr também, minha mãe tava correndo do meu lado, só que eu tava correndo tipo moleca, assim, você não me pega? E aí minha mãe falava, falei pra você que essas coisas são perigosas. E eu falava pra minha mãe, imagina, o povo que não sabe brincar. E continuava correndo. Só que de repente, algo que parecia estar no mínimo divertido pra mim, não sei por que raio, né?
eu vi uma bomba que era jogada na nossa frente. E quando essa bomba caseira ela explodia, vinham pregos na nossa direção. E eu ficava meio confusa que eu falava, caramba, era como se a gente já tivesse afastado muito da galera e de repente tava lá a bomba explodindo na nossa frente. E aí eu olho pra trás, eu vejo dois caras, eu reconheço eles. Eles eram da outra galera e era como se eles tivessem se envolvido ali no nosso meio, corresse muito próximo da gente para poder tacar essas bombas adiante, né? Como se fosse uma coisa estratégica. Estourava a primeira, estourava a segunda, e eu me lembro de ter acordado com a memória muito clara do rosto dessas duas pessoas, assim, desses dois caras, e eram pessoas com caras muito ruins, assim, como se estivesse com muita raiva da gente. E eu me lembro que eu pegava pelo braço da minha mãe, fazia meio que uma curva atravessando para o outro lado da rua e a gente já ia para um outro lugar que era como se fossem ruas residenciais, com casas bem bonitas, assim, bem grandes e coloridas, e a gente parava numa viela. E aí, quando eu olhava nesse novo cenário, o dia estava claro, estava um final de tarde, assim, com um sol gostosinho, e eu olhava para o chão, minha mãe estava em quatro apoios. E eu vi uma água passando, assim, entre o corpo da minha mãe, né? Pensar ela no quatro apoios, então a água passava entre as pernas e o braço dela. A cabeça dela estava baixada, ela estava com o cabelo bem pretinho, que foi como eu vi, eu tinha visto ela num último sonho, que já tinha um tempo já. Enfim, história também para outro vídeo. E essa água que descia era uma água limpinha e de repente eu via essa água ficando num tom vermelho sangue. E eu respirava fundo, eu virava o olho e falava, de novo não, meu Deus. Para contextualizar, quando a minha mãe partiu, eu estava junto com ela. E ela ficou por horas ali colocando coágulo de sangue para fora, né? Então, aquela coisa preta, né, pedaços de sangue, parecia carne. Foi terrível. No sonho, não era isso, era um sangue vívido, né? No sonho, eu não tinha a noção de que minha mãe não estava mais aqui. Mas eu tinha alguma ideia de que eu já tinha vivido aquilo de alguma forma e aonde aquilo ia dar. Então eu tinha essa reação de tipo, de novo não, né? E aí a minha mãe levantava a cabeça e como era o nosso jeitinho aqui quando acontecia algo com ela que era alguma piora em relação ao estado dela, eu não falava nada. Eu via alguma coisa, eu sabia do que se tratava. Ela também não falava nada, ela não entrava em desespero. Ela virava e falava assim, Laine, o que será isso que está acontecendo? Mesmo eu sabendo, eu virava e falava, não sei, mãe, o que você acha? Ah, eu acho que a coisa está começando a ficar meio doida. Você quer ir pro médico? Vamos lá? Então, meio que a gente ia se ajustando para ninguém entrar em pânico. Porque era assustador para nós duas e a gente sabia disso. E aí ela olhava para mim e falava assim, Laine, o que está acontecendo comigo? Eu falava, não sei, mãe. O que você está sentindo? Ela, eu acho que entrou um caco de vidro e eu engoli. E aí eu lembrava dos pregos da bomba e eu falava, não, mãe, foi acho que um prego. Ela falava, será? E ela ainda em quatro apoios ela levantava assim e era isso que acontecia. Toda vez que dava algum bug nela, ela se colocava à disposição para eu examiná-la. Minha mãe tinha esse nível de confiança em mim. E aí ela abria a boca e ela virava a língua assim, ó, para eu olhar. E, gente, eu ficava pequenininha, desse tamanho, dentro da boca da minha mãe, como se eu me apoiasse nos dentes dela. E eu vi um buraco na língua da minha mãe. E aí eu voltava e falava, mãe, acho que foi um prego mesmo. Vamos pro médico? E aí eu abaixava para pegar na mão dela e ela com aquela carinha. Todas as vezes que as coisas ficavam ruins e tensas e ela parecia uma criança. E eu, quando eu fui pegar na mão dela e falar, vamos pro médico, eu comecei a voltar do sonho. E aquilo nunca tinha acontecido comigo. Eu me via como se eu estivesse passando por um túnel de costas, como se alguma coisa estivesse me arrastando. Era bem na hora que o meu despertador estava tocando para eu acordar. E eu ouvia o barulho do telefone tocando e vibrando, só que era um barulho muito baixo, muito longe, mas ao mesmo tempo muito incômodo, sabe? Era uma coisa que
me dava um negócio enquanto eu tava vindo numa velocidade muito rápida de costas. E eu passava e eu via uma espécie de calculadora com um horário que foi exatamente o que eu vi no relógio a hora que eu acordei, que meu relógio toca 5 horas. E eu acordei às 5h15. Devia já estar tocando um tempo e eu tava nesse sonho. E a hora que eu voltei, e é isso, gente, eu falo que eu voltei pro meu corpo, porque não foi uma sensação de acordar de um sonho, foi de voltar. Eu me senti completamente desencaixada, com o tórax afundado na cama. E na hora, assim, deu tempo de eu concatenar tudo que tinha acontecido e eu caí no choro. Mas foi um choro que na hora eu já sabia que eu não ia conseguir sair da cama. Mandei mensagem pra minha coordenadora, eu falei, olha, por favor, coloca alguém, eu não tenho condições de trabalhar. Só que era bem o dia do meu aniversário, né? Eu saí da cama arrastada. Eu não tinha força de ficar ereta. Eu fui pro banheiro e eu tava bem, mas a hora que eu sentei na privada, sabe quando você sabe assim, vai me dar dor de barriga? E foi esquisitíssimo, porque só saiu água de mim. Água. Terminei de ter diarreia, vomitei, chorava e eu não conseguia parar de chorar. Eu tentei respirar e parecia que não dava para respirar, parecia que estava desencaixado, parecia que minha alma, meu espírito, minha essência, minha consciência, sei lá que nome que as pessoas vão dar, estava fora do lugar. Eu lembro que eu ainda estava escuro, eu fiz meu café, tentei tomar café para ver se eu melhorava e nada. Não melhorava, consegui comer mais muito pouco. E aí eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem pra minha coordenadora pra ela ver como eu tô, porque ela vai pensar, porra, aniversário da mina, a mina não vai trabalhar. E eu lembro que eu mandei o áudio pra ela, ela falou, Laine, eu já tinha conversado com ela que eu tava querendo passar no psiquiatra, ela falou, você não precisa passar por isso sozinha. Vai no médico, vai num clínico, pede pra passar no psiquiatra, toma um medicamento. E eu fiquei super ofendida na hora, inclusive, porque eu falei, cara, foi só um sonho, foi um sonho. Foi por causa do sonho que eu tô assim. E aí eu falei, eu vou voltar a dormir e eu vou melhorar, né? Voltei a dormir, dormi até umas 9 e pouco. Acordei, a mesma coisa. Eu só chorava. E aí eu resolvi entrar em contato com uma amiga minha, com a Kelly, que ela já tinha inclusive trazido uma mensagem da minha mãe, que eu nunca contei pra ninguém também, porque eu ainda preciso me preparar, até porque eu sinto um pouquinho de vergonha. Mas enfim, ela me trouxe e assim, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, ninguém sabia o que estava rolando. E quando ela veio falar comigo que ela tinha sonhado com a minha mãe e que ela via a mãe dela conversando com a minha, ela me contou a conversa. Era exatamente o que estava rolando por aqui. E eu chorei litros, né? Gravei 30 minutos de áudio pra Kelly contando o que estava rolando. E ela falou, cara, eu fiquei super com medo de estar viajando na maionese e tal. Ela ficou o dia inteiro para conseguir ter coragem de me mandar mensagem. Foi depois de uma sequência de várias pessoas que chegavam com mensagens que ou pareciam ter relação com a minha mãe, ou tinham relação com a minha mãe, né? Inclusive pessoas que me conheciam muito pouco, pessoas que não me conheciam, enfim. Então eu fui direto nela. Falei primeiro com ela, e ela é uma pessoa que tá sempre no telefone, assim, ela responde muito rápido, nesse dia ela não me respondeu rápido. Entrei em contato com uma outra pessoa, que inclusive pode ser que você que acompanha vídeos aqui no YouTube conheça, né? O Doug Flamino, que ele tem um canal de experiências, né? E eu já tinha visto, a gente se conheceu numa época que a gente trabalhou num aplicativo. A gente virou amiguinho de rede social. Eu não sei se foi antes disso, a gente acabou se encontrando pela primeira vez na Paulista, nos demos um abraço e tal. Ele sempre foi uma pessoa muito querida, né? Toda vez que eu precisei falar com ele sempre me atendeu super bem. E eu fui falar com ele porque eu tava com a sensação de que eu tinha vivido aquela experiência de sair do corpo, da alma sair do corpo, por conta dessa experiência da volta. E ele falou, não, ele falou o nome disso, ele falou, não, quando acontece esse tipo de coisa, você não volta mal assim. Ele já tinha estudado sobre, já tinha feito essa experiência. Ele falou, o que me parece é que você teve um sonho lúcido, bem lúcido. Ele falou, já aconteceu comigo, de voltar de sonho lúcido mal, mas assim, questão de 5, 10 minutos eu tava bem. Eu vou colocar aqui a conversa para vocês verem. Se eu não me engano, era volta de 10, 10 e meia da manhã. Eu tava conversando com ele e eu tava só digitando porque eu não parava de chorar.
Eu não parava de chorar. Acho que eu mandei um áudio pra ele. Ele foi tentando me acalmar, ele foi tentando conversar comigo, e ele é muito razão, né? Então ele começou, cara, você teve alguma experiência em estádio de futebol? Ah, tem as paradas da guerra. Aí eu comecei a lembrar das minhas militâncias a favor da Palestina. E aí comentei que eu tinha conversado com um amigo que ele estava na Europa assistindo jogos, times de futebol que ele gostava muito, mas foi uma conversa muito rasa. Ele falou, de repente foi isso. E aí ele falou pra mim, ele falou, cara, você teve um sonho super lúcido. Ele falou, se você tentasse experienciar isso mais vezes, de repente você ia perceber o quanto é comum a gente voltar mal e de repente esse episódio não se repetiria e tal. Enfim, ele me deu uma acalmada, mas ainda assim eu não conseguia parar de chorar, gente. Até que eu não aguentei e lembrei da Zel, que foi outra maravilhosa, que inclusive antes da minha mãe partir, eu pedi para ela fazer uma leitura de uma carta akáshica que eu não sabia missa metade do que era. E ela trouxe uma mensagem linda, inclusive respondendo todos os questionamentos que estavam me remoendo ali. Eu sabia que minha mãe ia partir, enfim, várias coisas. E eu lembrei que ela estava estudando Jung. E eu me lembrei que o Jung é considerado, né, por ser o cara da simbologia, dos sonhos também. Eu fui conversar com ela, eu nem sabia que a minha amiga estava atendendo já, né? E eu liguei para ela por chamada de vídeo, falei, preciso conversar, eu não parava de chorar. Contei todo o sonho para ela. E ela é uma pessoa que ela transita, né, nesse lugar da matéria e da espiritualidade, né? Ela tem, diferente do Doug, que é mais razão, ela tá nesse. E aí, de uma forma muito sensível, ela me perguntou assim, ela me falou, né, Laine, eu tava muito pegada que era uma parada espiritual. Ela falou, Laine, os sonhos, segundo Jung, e pode ser que eu fale alguma coisa errada aqui, tá, gente? Mas pelo que eu me lembro, ela falou, os sonhos, segundo Jung, tudo que aparece é sobre a gente. Esses dois homens que você viu bravos com você, você tá brava com você por algum motivo? E eu tava. Eu tava porque já tinha um tempo que eu tava vendo que eu não estava bem e eu tinha alguns comportamentos que eu não conseguia fazer nada a respeito. Eu tentava, eu tinha consciência, mas eu não conseguia fazer diferente. E eu tava brava comigo. E ela falou, porque de repente a figura da sua mãe no sonho não é propriamente a sua mãe, uma visão, qualquer coisa nesse sentido. De repente, é o seu inconsciente te dizendo que você precisa se maternar, que você precisa se cuidar. E aí me veio a lembrança, né, do meu propósito lá, dia 21 de março de este ano, é um ano para eu olhar para mim. Enfim, fiquei 3 horas com ela, gente. Coitada da Zel, como eu aluguei ela esse dia. Depois que eu descobri que ela já estava tendo, eu falei, amiga, que vergonha, eu tive uma consulta gratuita. Enfim, e ela foi maravilhosa, ela foi incrível, foi a partir da conversa com ela que eu consegui tancar um pouco o choro, mas ainda não parei totalmente. E fiquei com diarreia, vomitando, chorando e só bebendo água. E o mais bizarro é que quando a gente fica assim, a gente fica com tontura, a gente fica com uma sensação de fraqueza. E eu não tinha isso, gente. Eu só. Teve até um momento de passar assim dentro do meu coração de que eu tava numa espécie de expurgo, sabe? De limpeza. Enfim. E aí, quando foi caindo a noite, quando deu mais ou menos umas 7 horas, começou a me abrir um apetite e uma vontade de ir no mercado comprar frutas frescas, comprar uns legumes e tal, uns vegetais, alguma proteína também fresquinha e fazer um arrozinho para eu comer. E aí, nesse meio tempo, a minha primeira amiga que eu tinha entrado em contato fala comigo. Ela foi a última a falar comigo. E aí ela veio no campo da espiritualidade. E aí ela me trouxe algumas informações. E eram coisas que eu já vinha pensando, né? Que tinha relação com esse comportamento que eu disse para vocês, que estava me incomodando e que eu não conseguia mudar. E eu falava, cara, eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com isso daqui, eu acho que isso aqui eu tô me envolvendo demais a ponto de não estar conseguindo lidar com as minhas emoções. Eu acho que eu preciso tentar achar um ponto de equilíbrio, isso tá me fazendo mal. Eu tô sentindo muito, né? Uma das coisas são os movimentos políticos que
Eu gosto muito, pra mim uma coisa que tava assim me matando por dentro era ver toda a situação da Palestina. E é uma coisa que, gente, pra mim é numa intensidade. E eu fico num sentimento que, assim, a minha vontade era de, tipo, simplesmente não acordar pra não continuar vendo aquilo. Porque eu não consigo pensar que, assim, é um problema deles. Eu não consigo pensar que aquelas crianças, elas não podiam ser meus alunos. Quando começou todo esse terror, chegaram vídeos que me mandaram, uma pessoa, inclusive, que eu não conheço. E foi quando eu comecei a ter acesso às pessoas que estavam reportando o que estava acontecendo lá. Eu via crianças, na época a gente estava em recesso, se eu não me engano. Eu fiquei um tempo sem dar aula, teve alguma coisa, feriado. E eu me lembro que eu via as crianças que estavam morrendo ali, ou super machucadas, e cada uma que eu olhava, eu lembrava de algum aluno meu. Tinha alguma semelhança com alguma criança próxima a mim. E eu me lembro que quando eu cheguei na semana seguinte na escola, eu chorei vendo os meus alunos. E eu abracei um por um, que me lembrava alguma criança que estava em Gaza. Então, era uma coisa muito forte para mim, assim, foi muito pesado. E eu tava já tentando cuidar disso, mas para mim também ignorar era como se fosse um descaso, sabe? E era uma dualidade, era algo tão difícil que eu não sabia o que fazer. E aí, através dessa minha amiga, ela veio falando dessa parte espiritual, e ela veio me dando alguns conselhos. Ela falou exatamente o que estava aqui dentro do meu coração, que eu também não tinha contado para ninguém. E aí essa minha amiga falou para eu não desistir também de fazer o ritual que eu tinha pensado no final do dia, para a lua cheia e tal. Ela me ensinou um banho também, para dar um gás aqui nas energias. Aproveitei que eu já estava no mercado, comprei o que ela me instruiu. E, cara, não foi um papo fácil com ela, né? Porque às vezes a gente pensa, a espiritualidade vai dar um conforto. Foi logo um tapão no meio da minha cara, com a mão aberta, molhada. Mas, assim, veio em boa hora, porque ela foi a primeira pessoa que eu falei, né? Quando a coisa aconteceu lá no início do dia. E a ordem que aconteceram as conversas, quando ela chega, eu estava preparada para ouvir o que ela tinha para falar, né? E assim, nada do que ela falou ali internamente eu já, né, já não estava sabendo, mas vieram algumas informações novas. Eu já estava melhorzinha. Cheguei em casa, fiz minha comida, comi. Enquanto estava comendo, eu mais uma vez tive uma sensação de que eu entrei numa espécie de jejum inconsciente. E aí eu lembrei do Ramadã, né, que os árabes, eles têm um período de Ramadã que eles, antes de amanhecer, eles comem, né? Depois eles passam o dia inteiro de jejum e eles só comem de novo no final do dia, quando a noite cai. E foi basicamente isso que aconteceu comigo nesse dia. E de alguma forma aquilo também me trouxe uma tranquilidade, enfim. Nesse meio tempo, né, na hora que eu tava falando com a Zel, eu saí da ligação, entrei em contato com o psiquiatra e remarquei minha consulta, expliquei o que estava acontecendo. Estava disposta a entrar na consulta até naquele mesmo dia, que ele não tinha horário. Marquei para sexta-feira daquela mesma semana. Acabou que quando chegou na sexta-feira caiu energia lá no consultório dele. A gente remarcou para a semana seguinte. E ele falou: mas se der algum bug aí, você me avise, tá? E eu consegui me ajustar até o dia da consulta. Não me lembro muito como foi, mas ele me fez uma série de perguntas, fez um questionário. E ele falou: olha, por tudo que você está me falando aqui, eu acredito que neste momento o que você tem é ansiedade com uma leve depressão, né? E sobre as outras coisas que você desconfia, a gente vai ter que estar aí um tempo para a gente conseguir desenrolar e ver se vai precisar fazer teste mesmo, neurológico e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, pelo que você está contando, eu diria que é isso. Meu pai tem bipolaridade e eu tinha um pouco de medo, porque eu tinha estudado um pouco sobre bipolaridade também, que pode ser genético, né? E apesar de não ter nenhum indício de que eu abri algum quadro, eu fiquei com medo de, tipo, vai que é bipolaridade, aí eu tomo uma medicação para uma outra coisa, e aí ferra, porque eu já tinha visto casos assim. E ele falou para mim: olha, se você tá aberto para tomar medicação, e olha que sensibilidade, gente. Se você tá aberto para tomar medicação, foi a primeira coisa que ele me perguntou. Então, assim, veja o que você se sente mais segura.
Se você quiser, a gente pode entrar com um remédio de controle de humor, que é um remédio para bipolaridade. Se não funcionar, se você não melhorar, a gente vai saber que não é bipolaridade. Só que, gente, eu tava. Ao mesmo tempo que eu conseguia administrar, eu tava esgotada. Então eu virei pra ele e falei: olha, eu preciso confiar em você. Né? Eu vim atrás de você, eu preciso confiar em você. O que você me sugere? Ele falou: eu aposto muito alto que é a ansiedade. Não acho que é quadro de bipolaridade, porque você está falando. Eu falei, beleza, então tá bom, então vamos com essa medicação. Ele falou, até porque é por meio da medicação mesmo. A mesma coisa, se esse medicamento que eu passar pra você, você não melhorar, então não é ansiedade. Mas eu aposto muito grande que é. E ele falou, se você sentir, não, se não for este o caso, você vai sentir, você vai ficar mais agitada, você vai falar mais. E nossa, gente, eu já tava agitada. Na hora que ele falou, você vai ficar mais agitada, você vai falar mais, eu falei, gente, fiquei me imaginando aquela minazinha que vai na fábrica de chocolate e come lá o chicletinho, ela começa a inflar. E eu não só inflei, como fiquei roxa. Não me lembro se a menina ficava roxa também, mas eu me via. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, porque se acontecer isso, eu vou explodir. Ele deu risada. E aí entramos com a medicação, e foi muito importante toda a segurança que ele passou pra mim, né, de me deixar confortável, de me dar a opção de escolher, porque pra mim ficou muito claro que a gente tem que entrar com a mente aberta, né? Porque, assim, as pessoas têm muito preconceito com a medicação, eu entendo, né, por conta de todas as variáveis que acontecem. Eu diria que algumas, de repente, não é só uma questão da medicação, tem uma série de coisas que contam. Inclusive o próprio paciente, né, tá aberto ao tratamento, tá aberto à medicação, não tá sob influência de um monte, porque, gente, o que teve de gente que chegou em mim, inclusive quando viu qual era a minha medicação, falou, nossa, eu passei super mal. Eu tava ontem conversando com uma amiga que falou que ela sentiu as emoções dela incubada, né, e, assim, caiu como uma luva pra mim, tanto a medicação quanto a dose. Eu me lembro que no segundo dia eu acordei e eu me senti uma geleca. Minha musculatura estava tão relaxada que eu tive uma crise de riso antes de levantar da cama, porque eu achei que eu não ia conseguir ficar em pé. Eu achei que eu ia sair da cama meio que rastejando, assim. Imaginar a cena me fez dar uma gargalhada ótima. E não, estava ótima, minha mobilidade motora estava incrível. Só que, de fato, assim, eu era outra pessoa no sentido da mente congestionada de informação, ramificando muito. Eu estava conseguindo pensar em uma coisa de cada vez. Teve momentos, inclusive, nesses primeiros dias que às vezes minha cabeça parecia só um dia nublado, não tinha nada. Eu tinha que ir pro pensamento para acontecer alguma coisa. E eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Se eu experimentei, eu não me lembrava. E uma outra coisa também que eu me dei conta foi que eu não sabia quanto tempo eu dormia e eu não acordava descansada. Eu não sabia. Eu passei a dormir e o meu sono me revigorar e, nossa, gente, só isso é uma vitória imensurável. Só quem viveu sabe, né? E a partir daí, gente, eu consegui fazer para mim coisas que eram muito difíceis. Então, por exemplo, se eu me colocasse trabalhando com várias crianças, crianças inclusive neuroatípica, pá, eu podia ficar ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas eu fazia. Botar a roupa na máquina para lavar, fazia. Estender no varal, às vezes demorava um pouco, mas dobrar. Às vezes passava 15 dias a roupa na cadeira do meu quarto. E aquilo me matava, porque eu sabia que aquilo ia levar só 5 minutos, mas eu não conseguia fazer. E eu só parei de me punir e parar de pensar que eu era preguiçosa, que eu era desleixada, porque eu vi um cara falando sobre isso, né, que é dentro do campo da desconfiança que tem sobre mim, de falar, não é que a pessoa é preguiçosa, não é que você não tem motivação, você não tem a disposição para, né? Você não tem as químicas correndo no seu corpo que te coloca na ação do fazer. Você vai fazer um monte de coisa que muita gente teria dificuldade. O mínimo você não vai conseguir fazer. E é onde a gente cai na cobrança. Então, assim,
Foi quando eu comecei a me reorganizar, conseguir organizar meu tempo, conseguir. Eu tenho uma energia, e o psiquiatra falou isso pra mim: olha só, não é pra você mudar a sua personalidade, não é pra você mudar o seu jeito. Se você perceber mudança, a gente volta. E assim, eu não vi mudança nesse lugar assim de ficar mais cabisbaixa para baixo, não. Quando o remédio ele estabilizou e eu também, o corpo acostumou, né? Eu saí daquela brisa que é boa e fui para um lugar de tipo, tô normalzinha, cara, gás, né? E aí é onde eu digo que várias coisas e ficaria difícil para mim dizer o quanto 2024 foi um ano bonito para mim. Há muito tempo eu não sabia o que era viver uma tranquilidade. Eu tive BOs, mas BO que rola pra todo mundo. Problemas administrativos da vida, uns bagulho aqui, outra acolá. Mas, gente, assim, eu tive um ano ou outro bonzinho, mas quando vinha a paulada, era tanta paulada pesada na cara, que poder chegar no final do ano e falar, tive problema com a Enel, né? De repente, uns conflitos de relacionamento. Ah, bobeira. Bobagem, entendeu? Nada. Dobrar as minhas roupas depois de lavar foi uma baita vitória e isso já era o suficiente para eu ficar muito feliz. Mas tiveram outras coisas, como por exemplo, eu ter realizado um projeto que começou na minha cabeça bagunçada lá no final do ano. E tinha horas que eu pensava, cara, você tá viajando, você não vai conseguir fazer esse bagulho. E eu consegui. E eu consegui. E eu sabia que podia dar vários erros e administramos, não sozinha, com meus companheiros de trabalho que estavam ali ajudando, administramos, cuidamos para os erros que aconteceram não acontecer em outras apresentações, porque foram 4. Se for para acontecer erro, que aconteça é erro novo. E aconteceu, até o último dia tinham coisas acontecendo que era uma novidade, mas foi um aprendizado e não foi caótico, rolou e as minhas crianças se apresentaram. E assim, a maior, tipo, a maior vitória que eu tive esse ano, eu digo que foi uma vitória pedagógica. Tinha uma das escolas que eu trabalhava que, assim, lá as crianças, elas são muito movidas na base da violência. Tem todo um contexto, né? E no ano passado eu consegui trazer a turminha que tinha, era até uma turma pequena no projeto, mas eu consegui trazer eles para perto, a gente conseguiu realizar um trabalho de final de ano, mas a molecada que foi assistir eles da própria escola, extremamente violenta com eles, tipo, racismo, gordofobia, homofobia, e lógico, né, gente, não dá pra gente falar que era este o caso, mas assim, porque são crianças, mas era esse discurso. Então, assim, teve criança minha que perdeu 70% da potência na hora da apresentação, teve criança minha que saiu chorando, não quis voltar, não quis dançar e continuou chorando porque não dançou. Um caos. E eu coloquei pra mim que eu ia voltar esse ano pra essa escola, eu ia atrás de cada moleque que tava naquela turma, que tocou fogo nos meus alunos, e eu ia tentar trazer pro projeto. Uma parte veio, a outra não veio, mas eu virei amiga deles, eu virei brode. E assim, além dos meus alunos, assim, que, nossa, cara, como eles demandavam da minha pessoa. Juro, eu achava que seria a escola que mais daria merda. Não teve um problema na apresentação deles. E eles foram a segunda escola. Quando eu contei dos problemas que aconteceram na primeira, e eu falei pra eles, eu não quero que vocês passem por isso. Eles arregaçaram nos últimos ensaios, assim. Se jogaram. Eles foram perfeitos. E a galera que foi assistir, juro pra vocês terem uma ideia do nível da molecada lá. Eu fui bem colorida, bem chamativa. Quando eu peguei o microfone pra contar o que era o trabalho e tal, tinha uma menina lindíssima, loira, do olho azul. Ela deve ser do 4º ou 5º ano. Conforme eu comecei a falar, ela parou e ela tava assim, ó. Desse jeito. Quando eu vi, e ela tava com a turma, falei, é nova. Essa daí não tava nessa muvuquinha no ano passado. Falei, já vou colocar no lugar daqui. E eu fui falando no microfone com o pessoal, contando que era olhando bem pra cara dela e fazendo assim, ó. Eu tô te sacando, eu tô vendo o que você tá fazendo. E eu olhava e falava, né? Eu sei que eu não parei de olhar pra cara dela. E ela que tava assim, ó.
Ela foi derretendo até que ela guardou o dedo dela. Não sei aonde, mas guardou. E aí a gente conseguiu fazer nossa apresentação e as crianças assistiram em silêncio assim. E no final a gestão tinha, quando eles viram o nosso ensaio, eles tiveram a ideia de fazer um monte de papelzinho picado brilhantinho e no final as crianças estavam assistindo e jogou pro alto aqueles papéis coloridos. Foi um frenesi. A molecada que se apresentou ficou numa alegria de perceber a capacidade que eles tinham. Eu tinha prometido que no final, se eles fossem bem, se eles tivessem tido compromisso, que eu ia elogiar eles, para a família que estavam ali assistindo, para os amigos da escola, para a gestão, para saberem a potência que existia ali dentro daquele lugar. Eu pude fazer isso com gosto, com água na boca. E depois a molecadinha vindo, sabe? Falar, pro, ano que vem, e vindo me abraçar. Teve um menininho que ele tava vestido de Homem-Aranha, que ele virou pra mim, acho que devia ser do primeiro, segundo ano, e falou assim: eu vou te dar R$ 1.000 pela apresentação, porque foi muito lindo. Falei, pode ser um abraço? Ele, só um abraço? Falei, seu abraço é muito valioso. Ele veio e me abraçou. Gente, eu acho que eu nunca tinha vivido tanto amor dentro daquela escola. E no momento que eu tava ali, eu nem tava me tocando que eu tinha feito essa promessa no ano anterior de que eu voltaria e de que o cenário seria outro. Quando eu tava voltando pra minha casa que eu me lembrei. Caí no choro. Foi a minha vitória pedagógica, sabe? Só que assim, vamos parar o fechamento deste vídeo, que eu falei que eu ia falar rápido, só que não, né? Eu acho que eu chego agora aqui, não vou ficar falando pra vocês, olha, gente, né, não fiquem mal com a felicidade das outras pessoas, só as pessoas sabem o que passaram, tal. Eu acho que a gente, estamos falando com mulheres adultas aqui, eu acho que a gente já entendeu essas paradas. Pode ser que em algum momento isso pegue algumas de vocês. Eu sou uma pessoa que eu nunca me deixo levar pela imagem da vida do outro, e nem porque tipo eu fico, ai, é a aparência, nem tá tão feliz assim. Porra, eu acredito no que as pessoas me falam, cara, na moral, a não ser que alguma coisa aconteça e tipo, mas eu acredito na felicidade que as pessoas apresentam, mesmo que seja um fragmento. E eu entendo que muitas vezes para você chegar naquele momento de felicidade, eu sei muito bem disso, só a gente sabe dos processos que a gente passou. Só a gente sabe das tristezas, dos choros, das raivas, das angústias. E todo mundo passa por isso. E eu acho super plausível quem muitas vezes passa por muitos momentos de dor e chegaram em conquistas materiais, que muitas vezes é o que valida muitos de nós nessa vida, ir lá e colocar como um troféu, sabe? Eu não acho isso um problema. Inclusive, eu também não acho um problema a gente perceber que sim, muitas vezes a gente vai aprender a olhar pra gente, a ser mais generosa com a gente, a perceber que a gente precisa se maternar, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa olhar pra gente quando a gente passa por um processo difícil. Porque vai ter gente que vai falar, ai, esse negócio de a gente precisa sofrer para aprender, às vezes não precisava, né? Esse é um lugar cristão, colonialista, eu concordo, que é quando alguém chega pra gente e fala, no momento que você está passando pelo sofrimento e fala, calma, tira alguma coisa boa disso. Você vai ver que isso vai te servir de alguma coisa. Eu tô cagando! Imagina! E teve, tá, gente? Teve gente que chegou em mim no momento que eu estava vendo a minha mãe definhar. Não dormir, não comer, sofrendo pra caramba. E tinha gente que veio com esse conselho merda. E a minha vontade era de mandar tomar no cu de ré. Que nem eu tomei no meu sonho. Mentira, isso não desejo pra ninguém, porque foi terrível. Mas enfim, mas é uma coisa que a gente precisa colocar na conta e só quem tem o direito de dizer: este sofrimento me foi bom, este sofrimento me trouxe certa consciência, certo entendimento e que me levou para um lugar. Só a gente pode fazer isso. Né? Esse lugar tipo, tudo é colonialismo, tudo. E essa galera do tipo, todo sofrimento é um destino, é o divino e tal, não sei o que. A gente não é obrigado a aturar.
Mas eu acho que a gente não pode perder de vista que muitas vezes um processo difícil pode sim fazer a gente tomar consciência de coisas que são importantes, que pode levar a gente para momentos melhores. E esse é o nosso direito, sabe? Esse é um lugar que eu entendo como meu direito hoje. E eu não aceito que ninguém venha dizer para mim qual foi o sofrimento e qual foi a lição que eu tirei, ou que eu vou tirar a lição. Assim como eu também não aceito ninguém virar e falar assim: ah, mas também não precisava passar por isso. Precisava. Eu precisava. Porque eu já sabia, e não era de ontem, anteontem. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha me comprometido que eu ia fazer. Eu já tinha falado, vai ser no meu aniversário. Eu já tinha colocado para mim. O final de ano foi uma virada de ciclo. Teve o dia 21 de março, 23. Porra, vários portais ali para dar uma virada na minha vida. E eu ia postergar mais uma vez. É aquela história, né? Cuidado com o que você deseja. Eu desejei essa virada de chave. Aconteceu exatamente no último portalzinho, na minha concepção de virada de ciclo. No dia do meu aniversário. Coisa mais simbólica existe? Não. E se fosse outra coisa? Eu teria funcionado? Não. Foi esse o caminho. Sabe? Então acho que é isso. E aí, no próximo podcast, eu quero contar para vocês essa parte da organização da minha vida esse ano e uma coisa que eu saquei sobre aquela coisa do desejo para o novo ano, né? A nossa checklist de coisas que a gente quer realizar. Não sei como é para você, mas eu fiz acho que umas 2 vezes isso na minha vida e nunca segui porra nenhuma. Nem me lembro o que tinha nas 2 listas, mas eu me peguei num lugar de realização que eu queria muito dividir com vocês. E também aproveitar para trazer algumas imagens dos momentos bons de 2024 que vivi por aqui e compartilhar com vocês. Acho que é isso, né? Então, se você não me segue aqui, dá uma olhada pra gente se ver na próxima segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se quiser dividir alguma coisa comigo que eu falei pra caramba. Se não passar nada aí na sua cabeça de você falar, isso aqui me lembrou, me conta também. Me conta se você aí do outro lado já passou por isso, de perceber que uma coisa difícil, uma coisa ruim te levou para situações, ocasiões, tomadas de decisões que foi muito melhor e que você vê como uma virada ali de chavinha, que se não fosse aquilo de repente a coisa não tinha andado como andou. Eu quero saber, entendeu? Se eu tô louca. Então, até a próxima segunda-feira. Um beijo pra você e tchau, tchau. Uma coisa muito importante, tá? Comecei a me cuidar e é isso, uma linha reta pra cima? Não. Tive uns desajustes agora no final do ano que eu não percebi que me desregulei, galera, que quinta-feira eu tava tendo crisezinha de ansiedade. E eu comecei a me investigar e comecei a retomar os cuidados comigo. Pode ser que no próxima temporada do próximo ano eu fale sobre isso. E o que eu resolvi fazer? Registrar isso no meu Instagram, Elaine Kate. Já divulguei aqui o Elaine Kate Aulas, que você pode me seguir. Mas tem o Elaine Kate, que eu deixei um pouco paradinho quando eu criei esse daqui. E aí eu falei, acho que eu vou postar este processo. Comecei nos amigos, nos melhores amigos, mais discretinha. Depois eu avancei para os stories, né? E eu fiz já, até o momento que eu tô gravando, eu postei 2 vídeos de como eu trouxe a dança como ferramenta para trabalhar minha automotivação que estava no pé também. E tô dividindo alguns textos por lá, porque é isso. Quando a gente começa a se cuidar, não é só o cuidado ali. Outras coisas acontecem, outras novidades, e a vida é esta circularidade, este espiral, entendeu? Que muitas vezes parece que a gente está correndo no mesmo lugar, mas de repente a gente vem para cá e aí a gente volta de novo, sobe mais rápido porque a gente já entendeu como é o movimento e vamos assim. Agora sim, acabei. Beijo.